Pronto, pessoal, já tomei um cafezinho, então vamos continuar. Então nós falamos aqui no primeiro momento em relação à época da antiguidade, o trabalho escravo de uma maneira geral, e vamos continuar então agora falando rapidamente aqui da Idade Média. A Idade Média, o que predominou na Idade Média, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, era o que a gente chamava de feudalismo, né? No feudalismo, o que definia a importância da pessoa, a classe da pessoa, era a posse da terra. Vejam que interessante, a posse da terra é que definia a classe da pessoa ou a importância da pessoa. Se nós analisarmos, por exemplo, a questão da colonização no Brasil, praticamente até o final do século XIX, aqui no Brasil era exatamente a mesma coisa. Claro, dadas as diferenças do feudalismo, mas o que caracterizava a importância da pessoa e o status quo dessa pessoa dentro da sociedade era a questão da posse da terra. E não precisamos ir tão longe. Hoje em dia, isso ainda também tem uma certa importância. Claro que hoje, com a sociedade muito mais complexa, nós temos outros tipos de classes aí, né? Mas então o que definia na época do feudalismo, na Idade Média, era a posse da terra. E como é que funcionava essa situação? Naquele período da Idade Média, o senhor feudal, aquele que tinha a terra, chamava-se senhor feudal, feudalismo, né? Ele era o proprietário da terra. E existiam os servos. Esses servos trabalhavam para o senhor feudal. Atenção, pessoal, importante, o servo na Idade Média, ele não era escravo. Ele não era escravo. Via de regra, ele era um homem livre. Via de regra. Por quê? Porque aí a gente tem que entender a situação. Se uma pessoa era livre, ela podia sair, entrar, né, trabalhar num feudo, não trabalhar num feudo. Ele tinha essa liberdade. Só que como todas as terras tinham propriedade, os senhores feudais, né, a nobreza, ou a própria igreja era dona de todas as terras, esse homem livre, o que acontecia com ele? Se ele saísse de um feudo, o que ele ia fazer? Ele não era proprietário de terra. Naquele tempo, o que se contava era a produção na terra. O que ele ia fazer? Não tinha nada para fazer. Ele tinha que entrar num outro feudo para trabalhar naquele feudo. Então, na verdade, embora ele fosse um homem livre, esse livre tem muitas restrições, né? Mas, de qualquer maneira, ele trabalhava no feudo. No feudo, ele trabalhava as terras do senhor feudal e parte da terra que ele usava para ele tinha que pagar ao senhor feudal, tinha que pagar ao proprietário dessas terras. Normalmente, esse pagamento era feito através da própria produção. Então, imagine, eu tinha lá uma área de 100, ele utilizava 20 desse pedaço de terra. Esse 20 que ele utilizava, ele tinha que pagar. Naquele tempo, o dinheiro era uma coisa muito rara, então ele pagava com a própria produção. Se naquele pedaço de 20 qualquer coisa, 20 alqueires, 20 ares, qualquer coisa, ele produzia e parte da produção ele tinha que pagar ao senhor feudal por estar usando a terra do proprietário, tá? E além disso, ele também tinha que trabalhar alguns dias por semana nas terras que eram utilizadas pelo senhor feudal. Esse processo chamava-se corveia, tá? Então, além de pagar pelo uso da terra do senhor feudal, ele tinha ainda, aí isso era combinado, ele tinha que trabalhar alguns dias na semana nas terras exclusivas do senhor feudal, né? E esse processo chamava-se corveia. Então, o processo do feudalismo era um processo relativamente simples de relação de dominação aqui, né? Não existia aqui a escravidão, como a gente falou lá, mas isso era só uma aparência, porque, na verdade, o servo ele funcionava basicamente como um escravo, né? Embora ele tivesse a liberdade de ir e vir, tá? Bom, o trabalho livre e o trabalho assalariado. Isso nos remete aos dias de hoje, tá? Vejam, nós falamos aqui, lá do começo, né, das sociedades comunais, depois da sociedade escravista ou dos escravos que aconteceram durante toda a história da humanidade, na Idade Média e tal. Mas durante todo esse período que nós analisamos aqui da história do homem, sempre houveram também os trabalhadores livres, sempre, né? Esses trabalhadores livres, eles podiam, né, eles faziam normalmente muitas coisas, eram artesãos, eram pessoas que fabricavam barcos, eram pessoas que calculavam, muitas vezes religiosos,
Então a questão, né, do trabalhador, sempre existiu o trabalhador livre em qualquer sociedade. Tá? O que vai mudar de maneira bastante intensa é a questão da Revolução Industrial. Isso nós vimos no começo das aulas de Sociologia. Né? A partir da Revolução Industrial, todo o processo, toda a maneira com que o homem vai se relacionar em relação à questão do trabalho vai ser diferenciada. Por quê? Porque nós vamos ter o uso das máquinas, né? Essas máquinas vão ter proprietários, então esses proprietários que vão ser os donos dos meios de produção vai ser o capitalista. E esse capitalista, então, ele vai utilizar a força de trabalho do indivíduo para produzir. Né? Também não havia aqui o processo de escravidão, no sentido que a gente viu na aula anterior. Porém, essa utilização dos donos do meio de produção, que comprava a força de trabalho do proletário, né, essa força de trabalho também era considerada uma mercadoria, né, fez com que, no sistema capitalista, uma vez que o objetivo maior era o lucro, esse lucro está relacionado à produção, né, uma grande produção de bens. Essa produção, obviamente, ela tem que ser escoada, né, e nesse processo de obtenção do lucro, evidentemente que as condições, né, as condições pelas quais viviam esses trabalhadores também eram condições absolutamente desgastantes. Né? E esse trabalhador, então, ao vender a sua força de trabalho, né, para aquele que tem os meios de produção, ele passa a receber um salário. É o que nós chamamos atualmente de trabalhador assalariado. Tá? Obviamente, eu estou falando aqui do final do século XVIII, início do século XIX. Evidentemente que muitas coisas mudaram em relação a esse período aqui. E outras nem tanto. Né? Isso a gente já comentou em sala de aula. Né? À medida que essa exploração, né, lá no início da Revolução Industrial e durante a Revolução Industrial, à medida que a exploração do dono dos meios de produção em relação ao proletário foi se acentuando, né, com longas jornadas de trabalho, né, com trabalho infantil, trabalho feminino, né, condições, em geral, condições precárias, insalubres, né, onde o trabalhador vivia, começam a surgir o que a gente chama de sindicatos, ou, mais simplesmente, organização dos trabalhadores, para começar, então, uma tentativa de reivindicar, de buscar atenuar essas situações de precariedade do trabalho no século XIX e início do século XX. Aqui nós temos, então, alguns exemplos, né, de algumas situações que vão acontecer em função disso, né, dessa tentativa de melhorar em relação a isso, né, em relação às condições de trabalho. Em 1802, né, então bem no início do século XIX, nós vamos ter, na Inglaterra, a primeira lei que vai tentar melhorar as condições de trabalho, principalmente na Inglaterra. Eu sei que vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar, mas essa lei de 1802 aqui, ela conseguiu reduzir e pôr em lei que o trabalho infantil tinha que ser de apenas 12 horas por dia. Apenas 12 horas por dia, todos os dias da semana. E também essa lei de 1802 também conseguiu proibir o trabalho infantil noturno. Tá? Vocês vão dizer, professor, isso é uma lei boa? Não, hoje não é, mas na época que não existia lei nenhuma, foi um avanço. Você pelo menos limitou, antes não existia limite. Tá? Pelo menos você vai dizer que a criança não pode trabalhar à noite. Tá? Então, na época, foi um avanço. Lógico que se nós formos considerar hoje uma criança trabalhando 7 dias por semana, 12 horas por dia, né, é horrível, é inconcebível, mas na época foi considerado um avanço. Tá? Em 1848, né, Marx e Engels, então, vão escrever um livro chamado Manifesto Comunista, e neste livro, né, eles vão discutir temas
temas extremamente importantes para a classe trabalhadora, né? Por exemplo, como a jornada de trabalho. Tem um capítulo do livro lá que discute por que, né, que o trabalhador tem que ter uma jornada de trabalho definida, coisa que até então não existia, tá? Então, o primeiro documento, o primeiro estudo que é feito em relação a algumas limitações, algumas melhorias nessa relação capital-trabalho, vai ser feito nessa obra do Manifesto Comunista. Pessoal, extremamente importante para o UFPR, hein? As 2 vezes que teve vestibular com Sociologia, caíram questões, os 2 anos, questões de Marx e com excertos do Manifesto Comunista, tá? Então é muito bom a gente ficar atento a isso aqui, tá? E, olha que interessante, né? O México, em 1917, vai colocar na sua Constituição, tá, as primeiras leis trabalhistas, né? Então, leis que vão tratar dessas situações, jornada de trabalho, dias de trabalho trabalhados por semana, situações que hoje são corriqueiras, são comuns, que não existiam, vai acontecer no México. Logo depois dessa Constituição, em 1919, a Constituição de Weimar, na Alemanha, também vai escrever sobre as condições de trabalho e vai colocar na sua Constituição. Atenção, pessoal, a Constituição de Weimar, ela ficou válida até 1933, tá? Então ela não tem nada a ver com o nazismo. Só a partir lá da segunda metade da década de 1930 é que vai começar a crescer o nazismo. Até 1933 foi o período entre guerras da Alemanha e não tinha nada a ver com o nazismo ainda. Né? Depois, né, a partir de 35, 36, começa a ascender o nazismo lá. Então a Alemanha vai ser o segundo país. Bom, e nós vamos aqui então no Brasil. No Brasil, a primeira Constituição que vai tratar das questões trabalhistas vai ser a Constituição de 1934, no período de Getúlio Vargas. Tá? É interessante que é um período de exceção, né? Getúlio Vargas, isso a gente vai ver com calma em história um pouquinho mais para frente. Em 1930, Getúlio Vargas dá um golpe, né? Assume a presidência, e o Brasil fica sem Constituição por alguns anos. Nós vamos ter até, em 1932, a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Até estava passando uma novela esses dias aí que estava falando dessa Revolução de 32, né? São Paulo tenta se revoltar contra Getúlio Vargas e tal. E para acabar essa revolução eclodida em São Paulo, uma das coisas que os paulistas exigiram era justamente a elaboração de uma nova Constituição. Então, em 1934, Getúlio Vargas vai elaborar uma nova Constituição. E pela primeira vez na história do Brasil, tardiamente já, porque nós não tínhamos praticamente leis nenhuma, embora em 1917, 1918, nós tivemos algumas greves bastante importantes ali na região de São Paulo, na região produtora de São Paulo, tal, também se espalhou pelo Rio de Janeiro, né? Não tínhamos praticamente leis trabalhistas nenhuma. Então, em 1934, nós vamos ter a primeira Constituição que vai, então, determinar algumas características do trabalho do trabalhador brasileiro. Essas características estão em voga, muitas delas até hoje, né? Então, o limite de horas trabalhadas por dia, né? Começou com 48 horas, com a Constituição de 88 foi para 44, né? Descanso semanal obrigatório e remunerado. Então, agora todo trabalhador tem, por lei, a não ser que negocie isso em datas especiais, situações especiais, mas o trabalhador tem direito a uma folga por semana, férias remuneradas, né? Então, todo trabalhador, no caso do Brasil, tem direito a 30 dias de férias por um ano de trabalho, né? Hoje existe uma certa flexibilidade, você pode dividir, 2 períodos de 15 e tal, então existe mais flexibilidade, né? E todas essas leis vão surgir, então, a partir de 1934. Muitas delas foram sendo aprimoradas ao longo das décadas seguintes, né? E nós vamos chegar, então, na atual Constituição de 1988. Né? Essa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, né, ela foi promulgada, então, no dia 5 de outubro de 1988. O presidente da Câmara, na época, era o falecido Ulisses Guimarães, né?
presidente da Câmara, né, conhecido como doutor Constituição, porque ele presidiu essa Constituição aqui. É uma Constituição que tem muitas qualidades, conhecida como Constituição Cidadã, mas um pouquinho extensa em algumas coisas e também, né, não tão direta em coisas que podia ser mais direta. Então tem qualidades e tem alguns defeitos também. Mas o que é melhor dessa Constituição aqui, depois eu vou indicar algumas leituras ali para vocês, o que é melhor dessa Constituição aqui é que ela inclui todos os brasileiros num processo de igualdade. Por isso ela é considerada uma Constituição cidadã, né? Então, por exemplo, constitucionalmente hoje no Brasil, pena que na prática não funciona assim, mas constitucionalmente homens e mulheres são iguais perante qualquer tipo de trabalho. Não pode haver discriminação. Não pode haver discriminação nenhuma em relação às pessoas com deficiência física, né? É proibido menores de 14 anos trabalhar no Brasil. A criança tem que estar na escola, segunda... Gente, pessoal, eu estou falando o que está escrito na Constituição. Ah, professor, mas eu conheço uma mulher que faz a mesma coisa que o homem e ganha menos que o homem. Mas na Constituição não podia, né? Teria que ganhar a mesma coisa. Então é uma Constituição que garante muitos direitos em relação à questão de trabalho, em questão de igualdade, né? E cabe, claro, agora à sociedade a cumprir a Constituição, tá ok? Pessoal, então eu creio aqui que com essas duas aulas a gente teve aqui uma noção, uma retrospectiva a respeito de como evoluiu, como se formou o trabalho. Nós vamos voltar a esse tema em alguns momentos da sociologia, não acaba por aqui, né, porque é um tema muito amplo, tá? Eu só gostaria de indicar a vocês, na apostila de vocês, algumas leituras importantes, tá? Em primeiro lugar, para vocês estudarem essa aula, que é uma aula grande, intensa, complexa, fazer uma releitura de todo o texto que está na apostila, tá? Todo o texto. Posteriormente, tentar fazer todos os exercícios. Vocês têm o gabarito no final da apostila, conferir o gabarito. E, claro, qualquer dúvida, ou agora virtualmente, ou futuramente pessoalmente, né? Nós vamos, obviamente, tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas o que eu gostaria fortemente que vocês fizessem alguma leitura. Então, vocês têm aqui, ó, na página 20, vocês têm aqui algumas características, alguns comentários do trabalho escravos nos dias de hoje, tá? Então, é esse pedaço aqui, página 20. Então, leio com bastante atenção esse pedaço aqui, tá? Na página 21 e 22, tá? Vocês têm aqui um excerto, começa aqui na página 21 e depois vai aqui para a página 22. Então, vocês têm um excerto de um pedaço do livro, o Manifesto Comunista de Marx e Engels, sobre a discussão da jornada de trabalho, tá? Então, leiam aqui, né? Recomendo fortemente que vocês leiam isso aqui, para vocês verem qual era a discussão e quais eram os argumentos usados por Marx nesse momento aqui, tá? E, por último, também recomendo fortemente na página 22, né, alguns, não decorar o capítulo, tá, pessoal? Isso não é o caso, mas alguns comentários, algumas orientações aqui sobre a Constituição de 1988 acerca do trabalho hoje em dia no Brasil, tá? Pessoal, então, um bom estudo para vocês e nos encontramos brevemente aqui em alguma aula de história, tá ok? Um beijo a todos.